O laudo em ecocardiografia. O que representa o laudo em ecocardiografia? A nosso ver, o laudo ecocardiográfico é o produto final do trabalho médico e, infelizmente, muitas vezes negligenciado. Você pode ter realizado o exame ecocardiográfico num ambiente climatizado, com uma máquina de $150 mil, ter feito uma documentação fotográfica excelente, ter colhido todos os parâmetros necessários para um laudo ecocardiográfico. Mas aquilo que você vai escrever é o que, na verdade, interessa para o segmento e muitas vezes até para estimar o prognóstico da doença do paciente em questão. Ou seja, o laudo ecocardiográfico, torno a dizer, é o produto final do trabalho médico. Portanto, ele deve ter um peso tanto quanto a realização do exame, ou até mais, porque exige todo o cuidado na redação para transmitir aquilo que você viu realmente no laboratório. Algumas questões para reflexão. Deduzir os achados ecocardiográficos ou induzir os achados ecocardiográficos. O que é isso? Você pode realizar um exame sem conversar com o seu paciente e, ao final do exame, você relatar única e exclusivamente o que você viu. Mas também você pode fazer uma anamnese sumária com o seu paciente e, sabedor mais ou menos, em algum grau, do que o paciente tem, você tem uma ideia, ou idealiza, ou visibiliza quais são as alterações que você deveria procurar num paciente com estas características. Por exemplo, se o paciente for um hipertenso, é absolutamente necessário que você avalie com muito cuidado a espessura das paredes do ventrículo esquerdo, uma vez que é extremamente frequente a hipertrofia como um mecanismo compensatório nos pacientes hipertensos que ainda não se trataram ou ainda têm um tratamento inadequado. Além disso, o paciente hipertrófico pode ter alterações de relaxamento do ventrículo esquerdo. Portanto, o que é o essencial no paciente hipertenso? Avaliar com cuidado os parâmetros de hipertrofia ventricular, verificar qual é o padrão geométrico, se existem ou não alterações da função diastólica e, evidentemente, que pacientes hipertensos muitas vezes são portadores de cardiopatia isquêmica também. Então, toda a atenção deve estar focada nas alterações da contratilidade segmentar do ventrículo esquerdo. Se você tiver esta noção, a obtenção da ecocardiografia vai ser de altíssima qualidade. Por quê? Porque a ecocardiografia, diferente de outros métodos, ela é manufaturada. Você fabrica a imagem. E como diz o velho ditado, você só encontra o que procura se você
tem uma noção, uma impressão diagnóstica prévia, você vai saber o que vai procurar. E, portanto, você vai saber o que você vai encontrar. E, portanto, você vai ter uma ideia, na hora do laudo, do que foi essencial do seu exame ecocardiográfico. Portanto, é melhor induzir os achados ecocardiográficos do que simplesmente deduzi-los. Saber mais a clínica ou saber mais o método? É óbvio que você precisa conhecer o método. Quanto mais você conhece o método, melhor técnica você tem. No entanto, você tem que saber tanto ou mais sobre a clínica. Porque quanto mais clínica você sabe, melhor a obtenção do estudo ecocardiográfico. Um aspecto polêmico é aquele que diz: é necessário conversar com o paciente ao final do exame ou isso fica por conta do médico assistente? Bem, nós sabemos que aqui entra um aspecto de ordem ética e muitas vezes moral. Porque você não é o médico assistente. Você tem uma visão parcial da doença do paciente. Você não o examinou do ponto de vista clínico, a sua anamnese foi apenas sumária para você poder executar o exame de uma maneira melhor, e você não tem acesso aos outros exames que vão completar ou complementar o diagnóstico ecocardiográfico. Mas, por outro lado, nós sabemos que os pacientes, de maneira geral, e quase todos, ao saírem do laboratório, a primeira coisa que fazem é abrir o resultado do exame e ler aquilo que você escreveu. E muitas vezes você escreveu alguns itens que para o paciente ou são incompreensíveis, ou então ele dá uma dimensão totalmente inadequada. E como nem sempre a realização do ecocardiograma coincide com a consulta com seu médico assistente, o paciente passará alguns dias extremamente preocupado, ansioso, porque ele acha que tem alguma doença grave. Então, você, enquanto médico, porque pelo fato de você fazer ecocardiografia, não o isenta de todos os aspectos bioéticos da figura do médico, o paciente nunca deve sair do laboratório pior do que entrou. Ele deve sair melhor ou no mínimo igual. Jamais sentindo-se pior do que ele entrou. Então é necessário que, quando o paciente insta o ecocardiografista a se manifestar, o que ele acha do exame realizado, é necessário que você explique sumariamente o que você encontrou, mas que, na verdade, nada disso é suficientemente grave para que ele se preocupe. Que ele aguarde a consulta com seu médico assistente para que ele explique todos os detalhes e para que ele não se preocupe com aquilo que está escrito, porque isso apenas é uma parte de toda a informação que seu médico vai obter com os outros exames já realizados e com aquilo que ele já colheu no consultório. Mas
tem que deixar claro também que se fosse extremamente grave, ele mesmo entraria em contato com seu médico assistente, sugerindo outras condutas e talvez até condutas imediatas diferentes daquelas que o médico já tomou. Mas nunca deve se isentar de dar uma assistência agradável ao paciente. Bom, segundo o Dr. Nathan Herskowitz, de São Paulo, ecocardiografista extremamente experiente, ele, na visão dele, o ecocardiograma tem que ser versátil, sucinto, rápido, orientador para o solicitante e descritivo. Versátil. Como ele diz, os modelos disponíveis nos softwares do aparelho devem ser evitados, pois engessam o pensamento criativo e as variações que poderiam ocorrer mesmo em pacientes com patologias semelhantes, pois não existem dois pacientes iguais. Ou seja, o software que você deve utilizar para o laudo deve ser um laudo personalizado e não um laudo que sai do equipamento, porque muitos equipamentos, muitos ecocardiógrafos já têm um software de laudo específico dentro do equipamento. Você muitas vezes é necessário sofrer adaptações dentro de um laudo que não está gerado por uma máquina. Bom, sucinto. Você deverá realizar um resumo sem perder o conteúdo. E, evidentemente, que tem que ter uma qualidade que deve ser desenvolvida, apesar de ser resumido, utilizando todos os recursos da língua portuguesa. Isso é extremamente importante, que o Nathan disse. Porque muitas vezes você encontra alguns parâmetros ou alguns achados que eles são indicativos de uma doença. Mas eles também podem ser apenas sugestivos. Ou então eles podem ser apenas achados que não preenchem totalmente aquele diagnóstico definitivo de uma determinada alteração. Ou seja, você tem que utilizar todos os recursos linguísticos da língua escrita que sejam necessários para expressar a ideia. Ele tem que ser rápido. Claro que os últimos equipamentos, cada vez mais modernos, facilitam muito a realização do exame e permitem que também, sem perder a efetividade, você tenha também um custo-benefício adequado. Isto, obviamente, que vai se conquistando com os anos, porque no começo é evidente que seus exames vão demorar 1 hora, 50 minutos, 40 minutos. Isso do ponto de vista de permanência do paciente é incômodo para o paciente e tornam o custo-benefício do exame muito ruim. Os aparelhos, os equipamentos, toda a infraestrutura, infelizmente, tem que ser paga. Ela sai dos exames realizados. Então, você tem um número
razoável de exames que tem que realizar, sem perder a destreza, sem perder a possibilidade de diagnóstico, para ter um rendimento adequado. Orientador para o solicitante. É o desejável para um exame dito complementar, visto que os dados clínicos continuam sendo insubstituíveis. Tem que ser descritivo, levando em conta os princípios, os principais, aspectos da patologia observada. Além disso, o que deve conter um laudo? Ele deve conter uma identificação, deve conter parâmetros estruturais, parâmetros de função, descrição dos achados, a conclusão e, se necessário ainda, uma observação. Na identificação, segundo Nathan, deve ser dada uma atenção especial ao peso e altura do paciente, pois estes valores devem ser incorporados às fórmulas dos seus laudos. E, por incrível que pareça, você estando dentro da sala de exame, muitas vezes essa medida de peso e altura fica por conta de pessoas externas ao seu trabalho, que inclui a sua secretária, salista, dentro do ambiente do laboratório, e você. E às vezes tem pessoas destreinadas que vão medir e pesar o paciente, quando não apenas se atém ao peso e altura que o paciente descreveu e que nem sempre corresponde à realidade. Então você vai incorporar medidas que não necessariamente são as corretas. Então é importante ter essa ideia de que o peso e a altura têm que ser avaliadas corretamente. Parâmetros estruturais. Os parâmetros estruturais constituem essencialmente as 6 aferições do laudo, sendo 2 de espessura diastólica do septo e da parede inferior lateral, 3 de diâmetros cavitários, como o ato esquerdo, o diâmetro ou dimensão diastólica e sistólica do ventrículo esquerdo, e um do vaso, que é a aorta. Podemos também incluir aqui o ventrículo direito. Parâmetros de função derivam de 6 aferições, entre os quais se encontra a fração de ejeção, o índice de massa, a espessura relativa, etc., etc. Muitos parâmetros poderão ser necessários e são adicionais, dependendo da complexidade da doença do paciente. Descrição. A descrição deve incluir todas as estruturas visibilizadas pelo estudo, incluindo o ritmo cardíaco, mesmo que não seja colocado um canal de eletrocardiografia. Mas você tem a ideia, pelo que está vendo, se o ritmo cardíaco é regular ou irregular. Você não vai diagnosticar o tipo de arritmia, mas deverá descrever se o ritmo é regular ou irregular. Na descrição estão incluídos elementos como morfologia das válvulas cardíacas, características das cavidades atriais e ventriculares, dimensões, função, massas intracardíacas,
e avaliação também do pericárdio. Isso é muito importante. E, eventualmente, de alguma alteração que não faz parte do cotidiano. Por exemplo, o encontro de um falso tendão. Isso deverá ser escrito dentro de outras alterações. Uma placa ateromatosa na aorta. Isso deve estar descrito em outros parâmetros, que não são os habituais. A presença ou não de derrame pericárdico. A conclusão é a conclusão do que você, do diagnóstico, não necessariamente nosológico, mas o diagnóstico funcional e anatômico. Por exemplo, se você encontrou uma discinesia, uma hipocinesia, quando avalia a contratilidade segmentar, o seu diagnóstico tem que ser disfunção sistólica segmentar do ventrículo esquerdo. Se existe uma alteração da função sistólica global do ventrículo esquerdo, existe um comprometimento da fração de ejeção, o seu diagnóstico não vai ser insuficiência cardíaca, uma vez que este é um diagnóstico clínico. E ele não é nosológico, é de uma síndrome. Você tem que colocar que existe uma disfunção sistólica global do ventrículo esquerdo, de grau discreto, moderado ou grave. E assim por diante. Você tem que descrever, por exemplo, uma valvopatia e tem que dizer da gravidade desta disfunção valvar. Então, por exemplo, diagnóstico: insuficiência aórtica, de grau discreto, moderado, de grau acentuado. Uma estenose mitral, de grau discreto, moderado, acentuado, e assim por diante. Muitas vezes é necessária uma observação, por exemplo, principalmente quando você faz estudos comparativos. Comparativamente ao resultado, ao exame realizado o ano passado, há 12 meses, há 11 meses, ou a data do exame, não se observam modificações significativas. Ou então, os achados ecocardiográficos apontam a um incremento no déficit da função sistólica global do ventrículo esquerdo. Enfim, explicar também, para que se tenha uma ideia longitudinal da doença do paciente. Bom, algumas interferências que sofre o exame. É absolutamente necessário lembrar que nenhum tipo de avaliação em biologia tem uma sensibilidade 100% e uma especificidade 100%. Ou seja, a capacidade, a sensibilidade em detectar os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos. E a soma deles, a acurácia. Ou seja, esse poder do exame, nem sempre nós conhecemos. Então temos que ter a humildade em reconhecer que a ecocardiografia é um exame importante, de grande utilidade para o diagnóstico das diversas doenças do coração e estabelecer inclusive prognóstico, mas que tem as suas limitações, como tem qualquer tipo de exame em qualquer órgão do corpo.
Outras interferências é a resistência clássica dos médicos com a língua escrita. Tem muitos médicos que gostariam de andar com uma secretária ao lado para que registrasse tudo para ele não escrever. E nos laudos ecocardiográficos é preciso ter um domínio bastante grande da língua escrita e colocar o vernáculo dentro dos melhores parâmetros possíveis. Manutenção de um padrão estético e informativo. É necessário que você mantenha sempre um padrão. Não é porque o paciente é um paciente de um colega seu que trabalha na mesma clínica, ou então ele trabalha em outro local, mas é conhecido, então parte do resultado você escreveu e parte você ligou para ele e conversou com ele. Isso não pode ser feito. Por quê? O laudo ecocardiográfico, a partir do momento em que você entrega ao paciente, não é mais seu. Ele está aberto ao mundo. Muitos pacientes que se deslocam, que viajam com seus laudos médicos, com medo de passar mal, ter alguma intercorrência nas suas viagens, sejam locais ou no exterior, e que seja necessário procurarem outros médicos em outros locais e mostrar os resultados do laudo. Isso jamais, então, você saberá onde seus laudos vão parar. Então, eles têm que manter um padrão estético independente do paciente, da doença e de quem encaminhou esse exame. A comunicação entre os médicos é precária. Exatamente, é muito precária. Na verdade, o médico deveria fazer uma solicitação ecocardiográfica com vistas a mostrar exatamente por que está querendo esse exame. No que é possível ajudá-lo para dar sequência à atenção médica já iniciada. Frequentemente, recebemos solicitações de exames onde exclusivamente está escrito ecocardiograma. Nada mais do que isso. E nós precisamos, então, fazer uma pequena anamnese, porque não houve informações médicas. Ou então, são pacientes que muitas vezes já tiveram um infarto agudo do miocárdio, já realizaram um estudo cineangiográfico, já fizeram um estudo cintilográfico, um estudo eletrocardiográfico, e você não recebe nenhuma informação a respeito disso. O médico ultrassonografista não tem retroalimentação dos seus casos. Nós não temos essa cultura. Você pode ter errado ou ter feito um laudo insuficiente. E no decorrer do tratamento do paciente, ele sofre alguma alteração, ele vai para uma cirurgia e encontra algumas alterações que você não tinha visto. Seria de bom arbítrio, seria muito elegante que o médico assistente desse um feedback, um retorno para você, para que você continuasse aprendendo também, para que você se aprimorasse e fizesse melhores exames para seu médico. Mas isso não acontece. O ultrassonografista não compara, só diagnostica.
poucos estudos longitudinais. O que quer dizer isso? Frequentemente o paciente já realizou 6, 8, 10 ecocardiogramas e ele não leva os resultados para seus exames. E você deveria ter essa informação. Por exemplo, o paciente, no resultado anterior, tem um diagnóstico de prolapso da válvula mitral. Um diagnóstico que já não é tão frequente assim, mas que era muito frequente, e tem ainda muitos ecocardiografistas com conceitos antigos do prolapso, que dão isso de uma maneira muito frequente, muito banal. E você vê o paciente, verifica que não tem absolutamente nada. Quando o médico recebe um resultado normal. Mas ele tem 5 exames atrás que tinham diagnóstico de prolapso. Como fica? Quem que tem a razão? Os outros ou você? Se você tivesse tido a possibilidade de ver os exames anteriores, você poderia dizer que, comparativamente aos exames anteriores, você não viu nenhuma alteração compatível com esse diagnóstico. Aí ficaria claro para seu médico assistente, para quem solicitou o exame, de que você teve a preocupação em verificar se ele tinha realmente prolapso ou não. Mas isto pouco acontece. Nem se diga isto com avaliações de doenças valvares ou da fração de ejeção, que às vezes você encontra em 5 ou 6 exames, todos diferentes um do outro, por uma falta de segmento, por uma falta de correlação ou comparação com os exames anteriores. Laudo ingênuo. Muitas vezes você não se precavê de algumas questões, como por exemplo, é solicitado um exame de um paciente febril de causa desconhecida com uma suspeita de uma endocardite bacteriana, uma endocardite infecciosa. Você realiza o exame e não vê absolutamente nada. O paciente veio com essa impressão diagnóstica, endocardite, e você não vê. O resultado vai normal. O paciente não melhora, a febre se acentua. É feito o exame em outro local e o colega dá o diagnóstico de uma vegetação intracavitária. Pronto. O diagnóstico de endocardite está feito pela ecocardiografia e você não fez. Conclusão. É possível que tanto o paciente ou o médico assistente que solicitou o exame para você ache que você não tem competência para o diagnóstico de uma vegetação intracavitária. Mas acontece que em estágios mais precoces e com vegetações com dimensões menores que 2,5 milímetros, pode não se enxergar nada. E no decorrer do período, a vegetação continua aumentando e quem realiza o próximo exame vê com nitidez uma vegetação. Então, você deve colocar uma observação no seu ecocardiograma onde diga que no momento não se observaram vegetações intracardíacas. Porém, sugere-se a critério clínico que se os sintomas persistirem,
o exame deverá ser novamente realizado dentro de 48 a 72 horas. Aí fica claro que você está dizendo que você não está afastando a possibilidade de uma vegetação, apenas que você no momento não a viu, mas que futuramente pode ser vista devido ao crescimento da vegetação. Bem, com isto, sumariamente, nós demos algumas informações sobre o ecocardiograma. Ou melhor, o laudo na ecocardiografia.